Alô, meu querido irmão, minha querida irmã. Dom Sebastião, com prazer, está chegando até você hoje, dia 7 de abril, nesta quarta-feira tão abençoada que faz parte da oitava da Páscoa. Hoje eu quero mandar uma saudação especial para o Padre Vicente, lá na Itália, pois ele sempre acompanha o nosso programa aqui no Brasil com muito interesse. Uma saudação também para os amigos no estado de Santa Catarina, de Minas Gerais e outros lugares, São Luís e assim tantos lugares distantes que procuram, na medida do possível, ouvir esse programa. A todos vocês, o meu abraço, a minha alegria, os meus votos de que a Páscoa sempre se prolongue em suas vidas. Vamos agora meditar o Evangelho que é Lucas 24, 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Porém,
Jesus desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava das Escrituras pelo caminho? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu sempre tenho falado para vocês que a experiência da ressurreição é a experiência de um encontro de Jesus com as pessoas. E este encontro, no texto que acabamos de ouvir, é fantástico, porque mostra o encontro no caminho. Jesus que caminha no mesmo ritmo dos 2 discípulos de Emaús, que estavam saindo de Jerusalém, com certeza abandonando a missão, estavam desanimados, decepcionados, se sentiam fracassados. Parecia que tudo tinha terminado. E de repente, Jesus, que entra silenciosamente, perguntando a eles do que eles estavam conversando. O interesse de Jesus para que eles falassem da vida, da realidade deles. Recentemente, durante a campanha da fraternidade, o texto base refletiu bastante essa passagem da Bíblia, mostrando como Jesus, ele estava preocupado em saber o que se passava no coração das pessoas, o que estava acontecendo no meio, na sociedade daquela época. E aí, Jesus vai abrindo o coração deles. E eles vão contando o sofrimento, a tristeza da morte de Jesus, a quem eles tinham tanta esperança. Depois, Jesus vai mostrando a Escritura. Vai mostrando que quando se medita a Escritura, a palavra de Deus, vai se entender este acontecimento. Então, o valor da Escritura, dessa palavra que ilumina, que aquece o coração, que faz com que aqueles discípulos, eles, de repente, sintam no coração uma mudança. Aqueles que iam desanimados voltam com a boa notícia. Aqueles que iam tristes voltam exultantes de alegria. Aqueles que estavam perdidos como estrangeiros encontram-se com aqueles que lhe devolve o sentido de suas vidas, ao comunicar o próprio sentido de sua morte. Emaús é o caminho de volta para uma vida que estava se fragmentando. É o princípio de uma nova missão que tem por alicerce a palavra do Senhor e também a Eucaristia, quando eles descobrem Jesus a partir o pão. Mas também quando eles acolhem
o estrangeiro que convida para estar com Ele. Você hoje, nesse dia, é convidado a pensar na beleza desta caminhada, a pedir também para que Jesus fique com você. Fica conosco, Senhor, pois já é tarde. Que Ele abençoe a você e abençoe sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.